Boa tarde a todos os nossos radiovintes da Rádio Cidade 104.9. Hoje, segunda-feira, novamente aqui no programa Estrela Guia, juntamente com o Cristiano e também nossa convidada Luísa Comim. Nessa segunda-feira, para abrirmos o programa, eu quero dizer umas palavras. Os dias comuns são um espetáculo silencioso. E nós, distraídos, seguimos esperando os grandes atos sem perceber o que realmente importa já está acontecendo. Então, estejamos atentos, observamos os detalhes, reparemos mais no agora. No fim, a vida não se mede pelos eventos extraordinários, mas pela soma de instantes que, sem percebermos, nos tornam quem somos. A vida acontece agora. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Nilvi. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que estão nos escutando hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez esse convite. É muito bom estar aqui novamente. Já tive o prazer de estar nesse espaço, um espaço maravilhoso, onde trazem tantas informações, tantas coisas positivas para todos. Então, é uma alegria estar aqui. E realmente, o que realmente importa já está acontecendo. E o quanto nós deixamos de ver isso e de viver isso no hoje e no agora. Então, para quem ficará conosco aqui, que seja um momento muito produtivo e que traga muitas coisas boas para cada um que estiver escutando. Essa mensagem que eu li há pouco me diz muito do viver o agora, né? Primeiramente, nós vamos falar, Luísa, um pouco, né? Você vai falar quem é a Luísa Comim, né? O grande trabalho que você faz em Espumoso e região, né? E é querida por muitas pessoas, né? Pelo meu círculo de amizades, por minhas amigas, né? Inclusive da minha família. Então, para quem ainda não lhe conhece, então você vai falar um pouquinho quem você é e o teu trabalho também. Bom, eu sou Luísa Comim. Eu sou alguém que veio para ser auxílio. E tenho vivido isso no hoje, no presente, no agora, todos os dias da minha vida. Eu sou proprietária da Vila Casulo. É um espaço que fica no interior de Espumoso, onde eu desenvolvo todo o meu trabalho, toda a minha missão de vida. Que o meu trabalho ele é muito linkado ao que eu vim fazer, ao meu auxílio ao outro, ao meu papel como alguém que vem para auxiliar realmente, né? Então, traz a minha missão de vida. E sou mentora e mestre em cura energética sistêmica, um sistema de cura canalizado por mim há 5 anos e que vem sendo uma ferramenta de auxílio também nas questões emocionais e físicas das pessoas. Então, eu sou alguém que está aqui para contribuição. Nós, antes de iniciarmos o programa, nós estávamos falando, né, das questões emocionais, do quanto o ser humano está necessitado de auxílio, né, com as suas próprias questões. E hoje o programa ele vem para abrir espaço para você, inclusive, para que venha com perguntas, as suas demandas, as suas questões, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, nem que seja um pouquinho, em tudo o que está acontecendo na sua vida e na vida de todos que estão nos escutando. O trabalho que eu desenvolvo, ele iniciou com o início da minha vida. A gente é preparado para assumir alguns papéis, a nossa própria missão, mesmo quando a gente não percebe. Também estávamos falando, antes de iniciar o programa, do propósito, quanto as pessoas se encontram perdidas no que vieram fazer, em dar sentido à própria vida. E quando nós descobrimos a nossa missão, quando nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso, que toda a nossa vida ela tem um sentido, tem uma importância muito grande, não só para aqueles que estão à nossa volta, mas para um todo, para uma existência toda. Quando a gente entende isso, o quanto a vida da gente ela tem sentido, tem significado e tem propósito. E a minha se desenhou muito
dentro disso. Tanto que a Vila Casulo foi um presente, né? Um presente que eu tive na vida que me possibilitou de trazer de forma concreta e no físico um lugar, um portal de energia, um portal de auxílio energético para que as pessoas possam estar nesse lugar e trazer o melhor de si, se curarem, trazer a transformação e encontrar o sentido das suas vidas, né? Então, eu sou essa pessoa que cuida desse portal e que tem essa missão de auxílio ao outro. Eu estava falando, inclusive, sobre a mensagem que eu li, né? Que a vida é feita de pequenos momentos e cada momento é muito importante. Então, a vida é aqui e agora. Eu vejo que muitas pessoas estão perdidas no passado por algo que lhe aconteceu, né? Então, ou muito no futuro, de coisas que querem conquistar e acabam esquecendo de viver o momento. E eu acho que a vida ela é feita de pequenos momentos de cada instante que você vive, né? Então, se eu vivo bem hoje, eu vou viver bem amanhã. Se eu consigo olhar para mim hoje, parar um pouquinho, refletir sobre mim mesmo, eu consigo melhor me aceitar amanhã. Então, também para quem está nos ouvindo, eu sei que não é tão fácil quanto nossa fala, mas se tiver alguma dúvida, pode, né? Como a Luísa falou, tem perguntas hoje, então está aberto a perguntas para tirarmos dúvidas. Luísa, por que tanto esse desequilíbrio que a pessoa hoje, eu digo assim, como eu vinha te falando, ela existe, mas ela deixa de viver, ela não vive a vida? O viver e o sobreviver é muito diferente, né? Lá no início, a gente colocou uma música, né? Deram a liberdade de escolher a música aqui para iniciar o programa, que é uma música que traz muito do lugar que eu procuro construir, não só externamente, mas internamente. É um vilarejo, né? Onde a paz existe, onde as coisas fluem, onde a abundância, a prosperidade, onde a gente vive e não somente sobrevive. E o vilarejo ele é construído dentro da gente, né? Esse espaço de realização, esse espaço de plenitude, esse espaço de abundância, esse espaço de prosperidade, de saúde, ele existe dentro de nós. A gente constrói primeiro internamente, depois as coisas se concretizam externamente. Então, uma das coisas que trazem esse desequilíbrio é eu buscar tudo no externo. Nós tendemos a colocar tudo para o externo, né? Tanto a responsabilidade das nossas alegrias quanto das nossas frustrações. A responsabilidade da nossa saúde e da nossa doença. A responsabilidade da nossa prosperidade ou falta dela. Enfim, nós procuramos lá fora, né? Algo que preencha aqui dentro. Nós procuramos lá fora os culpados. Nós procuramos lá fora a realização. Nós procuramos lá fora quem vai nos fazer feliz. Quem vai nos trazer a saúde, quem vai nos trazer a prosperidade, quem vai nos trazer a abundância e a realização. E esse quem, às vezes, não é uma pessoa, mas situações, né? Oportunidades, sem que antes a gente crie tudo isso dentro da gente. Porque só existe aqui. Aí depois se concretiza lá fora. E a gente quer fazer o caminho contrário, né? Eu quero que se crie lá fora aquilo que eu preciso aqui dentro, para depois eu trazer para dentro de mim. Mas se não existe dentro de você, você nem consegue identificar lá fora. Eu só consigo identificar o que está lá fora quando eu tenho isso aqui dentro. Isso são as coisas positivas e as coisas negativas, né? Se meus olhos conseguem ver, é porque isso existe uma noção disso, uma imagem disso dentro de mim. Caso contrário, eu não consigo enxergar, eu não consigo viver o que está lá fora. Então, um dos maiores desequilíbrios é esse caminho inverso que a gente procura. Não, eu quero que lá fora venha até mim, sendo que é aqui dentro que eu preciso criar o espaço para que as coisas se concretizem lá fora. Só que isso traz uma responsabilidade. E é aí que entra as questões. Às vezes é mais fácil eu sobreviver do que eu viver. Porque viver diz respeito a eu me responsabilizar pela minha vida.
eu saber que a minha vida sou eu quem crio ou descrio. Né? Que tudo o que acontece na minha vida são experiências que cabe a mim. Né? Inclusive, às vezes, escolher, nem que seja de forma inconsciente. Luísa, mas tem coisas que eu não escolho viver na minha vida. Será? Olha bem a sua trajetória, olha as coisas que você acredita, dá uma olhada nos pensamentos que você tem. O quanto condizem com as situações, as experiências que você acaba tendo na sua vida. Então, eu pergunto, será que eu realmente não sou responsável por situações que eu acredito que eu sou vítima? Então, esse desequilíbrio vem porque, às vezes, é mais fácil sobreviver. Eu vou empurrando, eu não tomo consciência de quem eu sou. Eu não tomo consciência do meu papel, das minhas responsabilidades, da minha total responsabilidade sobre a minha vida, sobre os acontecimentos e sobre as experiências, como eu vou interpretar as experiências. E aí é mais fácil ir sobrevivendo. Quando eu sobrevivo, eu não me conecto comigo. Não me conectando comigo, eu acabo não me conectando com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com os meus medos, com os meus traumas, com todas as minhas questões, né? Com tudo aquilo que não está fluindo na minha vida. Só que também eu deixo de me conectar com toda a minha força interior, com toda a minha potencialidade, com toda a força que eu tenho internamente para construir aquilo que eu desejo na minha vida e que vai me proporcionar viver, não somente sobreviver. Quando a gente fala em sobreviver, é a gente ir acolhendo simplesmente o que a vida traz, né? Da forma que é. Viver é construir internamente, depois, consequentemente, externamente, aquilo que eu desejo viver. Aquilo que realmente condiz comigo, que faz sentido na minha vida, que é importante para a minha alma, para a minha essência, para o meu ser como um todo. Né? Então, essa questão do sobreviver e do viver, né, tem o ônus e o bônus. Então, muitas vezes eu fico na zona de conforto, eu sobrevivo. Né? Da forma que dá, vou empurrando e assim vai. Só que vem o vazio. Né? Tem o conforto, só que eu falo que a zona de conforto é o lugar mais desconfortável para o ser humano. Tem a zona de conforto, mas tem o desconforto. Porque aí, ali naquela zona de conforto, quando eu sobrevivo, eu me anestesio das questões negativas, mas também das positivas. Eu deixo de ser quem cria a minha vida, né? E vou sendo levado pelas situações. Então, isso é sobreviver. Agora, viver requer eu pegar a vida e colocar aqui na minha mão. Quando eu coloco a minha vida na minha mão, eu sei que eu sou responsável pela minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho o potencial para construir aquilo que eu desejo. Nós trazemos hoje como tema da nossa conversa, né, as situações limitantes que bloqueiam o nosso emocional, né? As situações emocionais limitantes, tudo aquilo que nos traz limitação de alguma forma. E dentro disso, o vitimismo, né, que faz com que a gente sobreviva, é uma das principais situações limitantes que a gente traz. Sempre me colocar no papel de vítima e também sempre arrumar um culpado pela situação que está acontecendo, né? A partir do momento que eu não me esforço, não pego a força dentro de mim para eu resolver a minha vida, que eu sou 100% responsável pela minha vida, e não tomo isso, eu acredito que a gente vai perdendo a força, né? A gente não vai evoluindo, a gente não vai buscando. E cada desafio da nossa existência, ela serve para a gente evoluir, para a gente ser mais forte e a gente conseguir, sim, fazer nossas escolhas, né? Porque tudo são escolhas nossas, né? A gente veio com o livre-arbítrio e a gente pode fazer nossas escolhas. Mas quando eu me coloco no papel de vítima, eu perco totalmente essa força do meu interior. O papel de vítima, essa posição de vítima, porque é um lugar que nós nos colocamos. Ninguém nos coloca lá. Né? Ninguém simplesmente coloca você lá, você é vítima. Não, a gente faz isso com nós mesmos, né? É o pior lugar onde a gente pode se colocar na vida. Eu considero o lugar mais limitante que eu possa estar. Não interessa a situação que você está vivendo, o desafio que você está enfrentando. Jamais a posição de vítima, esse lugar tão limitante, deve ser uma opção para a nossa vida. Porque sempre tem alguma forma de
sobrevivermos às situações e sairmos dela melhor, né? Então, cada situação de vida, como a Nilve bem colocou, é uma experiência, né? São experiências que a gente vive por estarmos aqui, por interagirmos com outras pessoas, por termos as nossas necessidades, os nossos desejos, né? Então, a gente acaba vivendo experiências. Agora, como eu vou interpretar, como eu vou reagir, como eu vou viver essas experiências, sim, é algo que é responsabilidade nossa. Não interessa o que acontece, não importa o tipo de situação, de experiência que eu esteja vivendo, né? O que eu posso aprender e melhorar com isso? Ai, mas isso eu não esperava que acontecesse. Tudo bem, talvez vocês não esperavam. Talvez olhando no hoje seja uma experiência negativa, mas amplia a visão. O que essa situação pode trazer de bom para a minha vida? O que essa experiência está trazendo como lição para mim? E para que melhorar? Para que aprender? Para que evoluir? Né? Para que isso? Para a gente viver melhor. Quanto mais eu evoluo, né? Porque a gente fala, a gente está aqui num processo, né? Precisamos nos melhorar todos os dias, precisamos aprender todos os dias. A evolução é importante, mas importante para quê? Para você viver melhor, né? Então, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu elevo o meu padrão de pensamentos, a forma de ver, a forma de pensar, quanto eu mais amplio a minha visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre o meu ser, sobre quem eu sou, sobre onde eu estou, né? Sobre tudo aquilo que eu faço parte. Quanto mais eu amplio essa visão, mais eu amplio também as possibilidades para a minha vida. A gente sai de uma sobrevivência para uma vivência. A gente sai de uma escassez para algo que flui, que é abundante, que não exige esforço, exige movimento. E o papel de vítima, ele tira todas as possibilidades. Ele é um papel que eu falo que é um papel onde eu me coloco uma posição, um lugar, né? É um lugar como se fosse um quarto fechado, limitante, sem janelas, sem portas, sem ar, porque é um local onde eu me coloco. E ali eu olho em volta e não tenho possibilidade. Aí eu fico ali estagnado, parado. É uma zona de conforto. Traz o lado positivo. Eu sou vítima, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me movimentar. A vida fez isso comigo. A fulana fez isso comigo, então eu não preciso fazer nada. Olhando por essa ótica, é muito confortável ser vítima. É muito mais fácil, mas não quer dizer que seja bom e seja o melhor. Porque você diminui a sua capacidade ao extremo, né? Você se diminui totalmente quando você se coloca e não interessa a situação. Eu sempre posso sair do papel de vítima, sempre. Depende do meu olhar, depende da minha atitude, depende da forma que eu vou encarar aquilo ali. Então, você que está nos escutando, não interessa a situação que vem à sua mente agora. Mesmo nessa situação tão difícil, tão desafiadora, você só está no papel de vítima porque você está se colocando ali. E vai de você, da sua postura, da sua tomada de consciência, do seu olhar para a situação, de uma forma diferente, para sair desse quarto fechado, sem janela, sem porta, né? Talvez não precise de janela, não precise de porta. Talvez essas paredes podem ser derrubadas. É mais simples até do que construir uma porta e uma janela. Não fique esperando alguém do lado de fora abrir a porta para você, construir uma janela para você. Derruba a parede, às vezes é necessário. Quando você derrubar essas paredes, que são as suas limitações, são os seus medos, né? As suas crenças de incapacidade, você verá que tem um mundo lá fora e que você não precisa dessas limitações, porque o papel de vítima te protege. Aí eu estou ali, eu sou intocável, eu sou uma vítima, então eu não posso sair daqui, ninguém pode me tocar, nada pode me tocar porque eu sou frágil. Então a gente se desqualifica ao extremo num papel de vítima. Né? Não interessa a situação. Agora, quando eu derrubo as paredes, né? Quando eu saio desse lugar tão limitante, aí eu percebo que tem um mundo lá fora e que cabe a mim, né? Dar os passos para sair desse lugar, dar os passos para aproveitar tudo que tem lá fora. E essa força vem lá do teu interior, ela não vem de um outro, ela tem que vir lá do teu interior, essa força tem que vir lá de dentro e essa força está aí, em todos nós.
E quando a gente fica no papel de vítima, a gente fica muito frágil, né? Fica muito fraco. Qualquer coisa realmente parece que derruba mais. Então, tem que achar de volta aquela força interior, né? Ter muita fé, ter muita vontade e, que nem você disse, né? Você mesmo abrir portas, janelas e derrubar paredes para ir para a vida. Que a vida é muito linda lá fora para ficar, né? Dentro de um quarto, trancada, sem força nenhuma, nem para você mesmo decidir por você mesmo. Dentro de um vitimismo, a gente acaba enfraquecendo muito tudo que a gente tem de potencial. E todos têm. Todo mundo tem potencial. Talvez você esteja numa fase onde você não consiga enxergar isso tudo. Isso tudo de positivo que há em você. Mas existe. Se você é ser humano, se você está aqui, se você tem uma vida, você tem plena capacidade de derrubar essas paredes. Porque dentro de você tem algo muito maior. Algo que, com certeza, você ainda não descobriu. Mas não porque não está ali. Não porque não é forte, não é iluminado o suficiente para que você veja. É porque a gente acaba focando no negativo, focando nas falhas, focando naquilo que não deu certo, naquilo que eu me frustrei, naquilo que eu não consegui. E acaba esquecendo de olhar todo o lado positivo. Esse olhar para si mesmo é muito importante para sair desse papel de vítima. Tudo bem, você tem as suas fraquezas? Tem. Eu também tenho, a Nilve tem, o Cristiano tem. Todos temos, né? Tem as falhas? Sim. Quantas vezes eu falhei e vou falhar? Quantas vezes todos nós vamos falhar? Né? Quantas frustrações, quantas decepções, mas a vida é feita disso. A vida é feita de luz e sombra. Se você não tivesse errado todas as vezes que você errou, você não aprenderia o que você aprendeu hoje. Com certeza, você não estaria onde você está. E uma coisa que eu acho muito importante que o dia que eu me dei conta disso, mudou muito a minha visão sobre a minha trajetória de vida, sobre quem eu sou, sobre como eu faço as coisas, sobre as situações. Se hoje eu consigo olhar para trás e penso, eu poderia ter feito melhor. Se fosse hoje, eu faria diferente. Se fosse hoje, eu faria melhor. Isso é ótimo. Se você consegue ver isso, é porque você evoluiu. Porque, caso contrário, você iria olhar para lá, se você tivesse a mesma cabeça de ontem, se você não tivesse aprendido nada, se você não tivesse evoluído, se você não tivesse melhorado como ser humano, você iria olhar para trás e não identificaria o que você poderia fazer melhor. Nem teria a capacidade de, hoje, ver como poderia ser feito. E eu espero que amanhã você olhe para o dia de hoje e pense, eu poderia ter feito melhor, porque hoje eu faria melhor. Isso quer dizer que você evoluiu. Agora, antes nós estávamos falando dessa questão do sobreviver e do viver. É bom eu olhar para trás, né, para entender aquilo que eu vivi até então. Agora, se eu viver lá atrás, eu vou deixar de estar me realizando no presente. Então, tudo aquilo que eu fiz, que eu errei e acertei, que eu aprendi, que eu evoluí, que eu construí, tudo aquilo que está lá, que é a minha base, né, ela serve para quê? Para eu me realizar e viver hoje. Quando eu fico lá, eu sobrevivo hoje, porque a metade de mim, ou quase o meu ser inteiro, está lá atrás, né, vivendo lá. E lá não é viver, é sobreviver, porque lá não existe mais. Está na sua linha do tempo, isso não se apaga, mas o que realmente existe é o hoje. E tem que virar página. Muitas vezes, quando, né, as coisas que você passou e a gente bota um peso muito pesado, mas não, aquilo serviu para você evoluir. Mas vira a página e dá o primeiro passo para uma nova jornada, né? Isso também depende só da gente. Só. Tudo. Você falou em 100% responsável, eu falo que é 110. 110% responsável por tudo que acontece. Porque se eu vivo lá, eu vivo na angústia. Porque lá atrás, na melancolia, na angústia, lá atrás, eu não consigo fazer mais nada com o que está lá atrás. O máximo que eu consigo fazer é olhar para trás e, ok, aprendi isso, vivi isso, ótimo. Foi o melhor que eu pude fazer, foi o melhor que eu pude viver naquele tempo. Como que eu vou viver hoje? O que eu quero para hoje? Né? O quanto eu vou aproveitar o hoje? E o amanhã? Quanta gente preso lá na frente. Lá na frente. É uma prisão, tanto o passado quanto o futuro. São prisões. Então, lá na frente vai me gerar ansiedade.
Eu não sei, porque a gente se transforma a cada segundo, tudo se movimenta a cada segundo que passa. Então, se eu ficar presa lá no futuro, como que eu vou viver hoje? Não tem como viver hoje, porque nada é previsível. Né? E todo o futuro ele se modifica a partir das minhas ações de hoje. Então, tudo muda muito, não tem como prever o teu futuro, porque depende só de você, das ações hoje. Então, se eu hoje viver o meu melhor, amanhã eu vou viver muito bem, e assim adiante, né? Então, sempre viver o momento 100% o momento, né? Com atitudes e ações, que amanhã vai ser um dia muito lindo, de muitas conquistas, enfim, né? Todas as preocupações parecem que terminam, porque não tem como você estar sofrendo antecipadamente. Muitas vezes aquilo nem acontece. Geralmente não, né? Então as pessoas estão muito ligadas no passado e no futuro e se esquecem de viver a vida, que é que a gente já disse que é um presente, que é o presente agora. Aqui e agora. E quanto ao futuro, muitos me perguntam sobre destino. Tem destino, né? Tá, isso tudo já está traçado, né? Então, eu vou dar assim a minha visão sobre isso. A vida, a existência, não só a vida, porque a vida é um pedaço da existência, né? É uma experiência que nós estamos tendo aqui. Agora, quando a gente olha nível de existência, né, que é muito maior do que somente essa parte que a gente está vivendo no hoje, no aqui e agora, as coisas são perfeitas. Tudo flui para expansão, tudo acontece e nós esquecemos de confiar. Quando nós achamos que nós somos somente isso aqui, né, que a nossa vida é limitada, né, a gente olha só em volta, né, e para baixo ainda, a gente fica só naquele círculo, achando que a gente é só aquilo ali. A gente se limita muito, a gente diminui muito. A nossa vida, o nosso ser é muito maior. Você é muito maior do que esse corpo físico, do que os teus pensamentos, você é muito maior do que isso. A nossa existência é muito maior. E olhando para isso, a gente entende que essa questão de destino, as coisas expandem e fluem de forma tão intensa e tão maravilhosa na existência que não tem como ter um destino traçado, né? Dentro da minha visão. É muito maior. Se eu tento traçar uma linha reta para uma vida, eu acabo deixando de viver tantas coisas maravilhosas, porque não é uma linha reta, são muitas possibilidades que se permeiam. Então, quando a gente olha só, né, o meu destino é esse, eu vou dar um passo aqui, depois ali, é muito limitante. A gente tem capacidade e tem oportunidade de viver muito mais do que uma linha reta. Então, quando a gente tenta determinar as coisas, quando a gente tenta delimitar as coisas, ter controle sobre as coisas, inclusive o futuro, porque a ansiedade é isso, eu quero controlar o que vai acontecer amanhã. A gente limita. Não é algo bom, é algo limitante. A gente deixa de viver coisas muito maiores. E várias coisas ao mesmo tempo. Porque a existência é assim. A gente quer viver uma coisa depois da outra. Por quê? Se a gente pode viver tanta coisa ao mesmo tempo, até porque está tudo conectado, tudo flui ao mesmo tempo. E a gente quer limitar, quer colocar numa linha reta, né? Então, destino, não acredito em destino. Eu acredito em missão. Nós não estamos aqui por acaso, né? Então, lá onde a gente vai chegar, isso sim, nosso propósito de estar aqui, nisso eu acredito muito. E, como eu falei, se você está aqui, se você tem uma vida, você é importante para essa vida, para essa existência, e você tem um papel, você tem uma missão aqui. Agora, o destino seria traçar acontecimento por acontecimento. A sua missão está aí. Então, as possibilidades de você desenvolver essa missão, de você desenvolver a sua vida, são infinitas. E isso é você quem cria. Eu acho que esse é o nosso maior destino. Esse é o nosso protagonista dessa caminhada que tem inúmeros caminhos e você pode viver todos esses caminhos. Eu não preciso limitar, por um caminho só. Eu moro no interior e a gente sabe, essas estradinhas do interior, às vezes tem várias estradinhas e tudo dá no mesmo lugar, né? Entra em todas as estradinhas da sua vida, né? Transita por elas. Você não imagina o que vai encontrar. Às vezes a gente entra em umas estradinhas, né, para chegar no mesmo ponto, mas para conhecer essas estradas,
Quanta coisa maravilhosa a gente aprende nelas. Não é perda de tempo. A gente se surpreende, né, nessas estradinhas que a gente Nessas estradinhas da vida. Quanta coisa maravilhosa. Né? Hoje eu poderia não estar aqui. Né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas entra nessa estradinha, vive essa experiência. A partir dali, às vezes, quantas outras se abrem. Né? Então, viva aquele momento. Entre nessas estradinhas que a vida proporciona para você. Isso é se permitir também, né? A gente se permitir a viver esses momentos, esses desafios que muitas vezes faz a gente olhar a vida de um outro ângulo, de uma outra forma, e deixa a vida bem mais leve, né? Porque a vida não precisa ser aquela vida tensa, aquele controle que a gente quer ter sobre a vida, né? Deixa as coisas fluir. Isso da linha reta, né? De tentar colocar tudo numa linha reta e tem que ser por aqui. Né? Isso só traz prejuízo para a tua vida, porque a vida é muito maior. E muitas vezes a gente está focado lá na frente, né? Num sonho, numa coisa, e a gente acaba se limitando, né? Muitas vezes o universo, Deus tem uma coisa bem maior para você, mas como você está focado naquela coisa pequena ali, você mesmo se sabota, você mesmo coloca aquele empecilho na tua frente que você nem consegue ver além, né? Além daquele sonho, além daquilo que você pode almejar, que você pode conquistar, que nem você falou que a gente tem uma missão, né? Muitas vezes a gente acaba olhando para essa missão, a gente sabe, mas a gente tem medo, né? Então vai indo, falo até por mim, né, Luísa? A gente vai indo e vai curando essas feridas, né? Que todo mundo tem, a gente não tem a perfeição, ninguém é perfeito, todos somos imperfeitos e por isso que a gente está nessa caminhada, né? Tentando se curar, tentando achar as melhores soluções, mas para isso eu preciso viver o momento, eu preciso me descobrir, eu preciso descobrir a minha missão, o que eu vim fazer aqui. Com certeza não foi a passeio, né? A gente não está aí só para um passeio, a gente tem sim uma missão de vida, né? E quanto mais a gente aceitar essa missão de vida e encarar, mesmo com dificuldades, mais leve vai ser ali na frente. Logo ali na frente a gente já vai ter janelas e portas abertas para a nossa existência e tudo fica mais leve. A gente vive muito no medo, né? Eu não vou olhar para mim, eu não vou olhar para o que está acontecendo comigo, para quem eu sou, estou passando por dificuldades, então eu tenho medo do que eu sinto, eu tenho medo de não conseguir, medo, né? E o quanto o medo bloqueia. Ou a gente se pergunta, eu sou capaz, né? Muitas vezes quando vem essa o medo missão, de não ser capaz, isso. Medo de não conseguir, medo de ser insuficiente para as coisas, mas limitações todos temos. Nós estamos aqui num processo, numa caminhada evolutiva. Né? E o gostoso dessa caminhada, quando a gente olha dessa forma, é isso. É ir percebendo a sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Nunca se compare com nada nem ninguém. Você é único aqui. Único. Não existe na existência, né, ninguém nem parecido com você. Porque a sua forma de ver o mundo, a sua forma de sentir as coisas, é somente você. Que vê, que sente, que vive dessa forma. E valorize isso. Valorize a sua caminhada, não a caminhada do outro. Né? Coloque a sua vida nas suas mãos, como eu falei antes. Se responsabilize, inclusive, por viver o agora, por viver o hoje, por conseguir olhar para as suas fraquezas, mas também para as suas fortalezas. Né? E os medos, eles estão aqui para nos defender. Eles servem para nos defender. Só que às vezes nos defendem de coisas que não são ameaças, são oportunidades para nós. E olhe para os medos. Olhe para... encare as suas questões. Tem muito, para que ficar mexendo em coisas lá que estão lá dentro? Para que ficar... Porque eu somente colocar a sujeira embaixo do tapete não funciona. Se funcionasse, eu ia dizer, gente, ninguém olha nada, coloca tudo lá embaixo, guarda numa caixinha e segue a vida. Mas a gente sabe que não é assim. A gente tem as consequências. Tudo aquilo que a gente negligencia, que a gente não olha, que a gente tem medo de olhar, inclusive a nossa missão de vida, é algo que está ali e que fica ali como algo negativo. Até mesmo as coisas positivas. Se eu não desenvolvo a minha missão, se eu não desenvolvo as minhas potencialidades, é uma energia parada. É algo que vai pesar na minha vida. Então, olhe para tudo, para o teu ser, de uma forma integral. Né? As coisas boas e as coisas ruins,
os acertos e os erros, tudo faz parte de você. E quando você acolhe, parece que aquilo se libera, aquilo flui na sua vida. Então, esse controle, esse medo, o não olhar, o negligenciar, né, é o que traz peso para a vida da gente. Não são as fraquezas, não são os erros, não são as falhas, né, não são as coisas negativas, porque isso sempre vai ter. A gente não é um ser perfeito, a gente é um ser em processo de lapidação, né? E, então, isso sempre vai ter. A luz e a sombra, sempre. Mas, quando eu consigo olhar para isso, né, as coisas vão se tornando consciência. Quando eu tomo consciência, eu libero, não é mais um peso, mas é somente um elemento, algo a mais que está ali na minha vida, que faz parte de mim. Também, Luísa, como é importante a gente ressaltar e assim olhar para isso, que muitas vezes uma ferida, né, ela parece que ela polui, né, e vai gerando várias feridas. E você olhando para aquela feridinha, você muitas vezes limpa um todo, porque aquela feridinha lá do fundo, muitas vezes da criança, né, ou lá no ventre da mãe ou numa existência, abriu e que eu não quis olhar. Eu olhando para aquela feridinha, eu acabo sarando todas as outras que estão ao redor. Então, muitas vezes não é tão difícil como a gente acha, né? De sarar as feridas, de limpar embaixo do tapete. Não é, muitas vezes eu não preciso olhar toda aquela amplitude, né? Toda aquela sujeira, porque de uma causa eu comecei a varrer a sujeira embaixo do tapete. E se eu vou lá na origem disso, eu acabo limpando todas as outras feridas. Isso é maravilhoso a gente falar, mas funciona muito, né? Parece mágica. Parece mágica. E é exatamente isso. Às vezes uma questão lá, às vezes até uma questão do sistema familiar mesmo. Isso. Né? Que hoje nem é da pessoa mesma, né? Que é lá da ancestralidade, é lá do sistema, né? Hoje mesmo eu tratei um caso de Alzheimer, bem precoce mesmo. Uma pessoa super jovem, que já com Alzheimer bem avançado. E nesse caso, traziam questões da ancestralidade dele, né? Desse paciente. Então, o quanto questões lá atrás, mas que está no teu inconsciente, né? Às vezes desencadeou todo um processo, primeiro de racionalização, que é um mecanismo de defesa. Então, essa pessoa, por questões lá da ancestralidade, né, procurou a vida inteira controlar a rigidez, o controle, ou trazer tudo para o mental, para o racional, tudo tem que ter uma lógica, né? Isso abalou muito o emocional, porque essa pessoa, para poder colocar tudo dentro de uma caixinha, para poder levar tudo na lógica, no racional, né? Dentro de conceitos, de padrões de rigidez, acabou negligenciando totalmente o próprio emocional. Então, aquilo que essa pessoa sentia, ela negligenciava. Não importa o que eu sinto, importa o que eu penso, importa o que eu faço, aquilo que eu concretizo, muito, muito né? Meu mundo emocional não importa. Se eu estou triste, se eu estou feliz, não interessa. Eu vou trazer tudo para uma lógica. E o que aconteceu? Né? Trouxe uma sobrecarga a nível cerebral. Né? Isso afetou muito. A questão da rigidez desencadeou todo um processo depois de adoecimento físico. Né? Então, de algo que é lá. Então, quantas outras coisas se abriram, né, de forma negativa em função de uma questão, né, de um padrão familiar que veio se repetindo, né, nesse caso. Sim. Então, era uma ferida que nem era dessa pessoa, né, mas essa pessoa abraçou dentro do sistema familiar por honra. Né, então, isso é meu também. Eu vou manter dessa forma. E como a gente sempre acha que a gente vai dar conta de tudo, né? Então, com certeza, essa pessoa também pensou assim, não, eu vou abraçar que eu vou dar conta, mas não deu, né? Não, a gente não é forte o tempo todo, a gente não dá conta de tudo o tempo todo e a gente pode ser humilde e dizer, eu não consigo, e pedir ajuda, que isso também é muito importante, né? E quantas coisas nem é para eu conseguir, né? Eu carrego e nem é meu. Responsabilidades, tarefas que... Será que você tem que conseguir? Será que é para você ou é do outro que você está carregando? Às vezes a gente tem a sensação de eu sou impotente perante as coisas, eu não dou conta de tudo isso. Mas pare e olha, será que você tem que dar conta de tudo isso? Ou você está abraçando coisas que simplesmente não são para você? Geralmente, quando a gente
a dificuldade quando fica pesado é porque não é meu, né? Não. É do Tudo outro. que prende, tudo que é pesado, tudo que limita, tem algo que não está de acordo com a tua essência aí, né? Com a tua alma, com a tua missão, com o teu propósito. Não é que não existam desafios. A gente precisa se movimentar para que as coisas aconteçam, né? A gente parado não acontece nada. Mas movimento é uma coisa, esforço é outra. As pessoas confundem muito isso. Eu preciso me esforçar muito para que algo aconteça. Então, tem alguma coisa errada aí, porque não é da nossa natureza o esforço, o movimento, sim. Você parado, nada acontece. Agora, aquele esforço que eu tenho que puxar, que eu tenho que empurrar, que eu tenho que me desdobrar para que aquilo ali aconteça, é diferente de um empenho, de uma dedicação. O esforço é aquilo que gera sofrimento, né? Se a sua vida está acontecendo dessa forma, tem coisas erradas. Daqui a pouco, não é para você. Daqui a pouco a vida está te mostrando que aquilo ali não vai fazer bem para você. Não está dentro da sua natureza. Daqui a pouco é algo que não é seu, que você está pegando para a sua vida e por isso que é muito pesado, que exige tanto esforço. O fardo, quando é o fardo do outro, né, nem precisa ser um fardo muito grande, mas a gente não sabe nem como carregar, porque é do outro, não é nosso. Né? Às vezes o nosso fardo é até mais pesado, mas a gente sabe como carregar. É algo nosso, é algo que eu preciso dar conta. Agora, quando é do outro, eu não sei nem pegar o fardo do outro. E dá desequilíbrio, né? Desequilibra totalmente. Né? E quando eu sinto pena do outro, eu acho que eu tenho que fazer pelo outro, eu estou desqualificando o outro também. Eu estou dizendo que o outro não é capaz de dar conta daquela situação de vida. E sim, todo mundo é capaz. E muitas vezes o outro é mais forte do que eu. Eu só que não quero olhar, eu que só que quero achar que eu preciso fazer por ele. E eu fazendo por ele, tanto eu posso tirar a força dele, né? Porque daí ele fica no comodismo, como a gente diz, e me sobrecarrego. Então, não vai fazer bem nem para mim, nem para o outro. Então, o que não é meu, eu posso até olhar com empatia, posso até dar uma ajudada, mas não fazer. Eu costumo dizer, eu posso dar o copo d'água, mas não posso beber por ele, né? Não. Eu posso oferecer o copo d'água, mas quem tem que beber é a pessoa mesmo para matar a sede. Exato. E assim eu posso ser auxílio, caso contrário, se eu quiser tomar pela pessoa, né? Não vai matar a sede do outro e vai me prejudicar. E vai prejudicar, com certeza. E muitas vezes, assim, as pessoas me dizem, mas e se eu não fizer, o outro não vai fazer? Porque às vezes eu cito situações, não, mas isso aqui é do outro. Não é você que precisa se responsabilizar. Mas se eu não fizer, a casa vai cair. Eu sempre falo, mas e se você não estivesse mais aqui hoje? A casa ia cair? As pessoas iam desaparecer? Essa pessoa que você está fazendo por ela ia morrer? O que ia acontecer? Quando você acha que você é insubstituível, né, e carrega todo o peso do outro, e se você hoje deixasse de existir? E aí? Sempre tem alguém que faça por você, né? E o outro vai ter que se responsabilizar. Sim, não, porque se eu não fizer, não sai. Se eu não fizer, a pessoa não come. Se eu não fizer, a pessoa não consegue fazer nada. E se você não existisse? Ele vai comer, ele vai tomar água. A pessoa água, vai comer. Vai. A pessoa vai aprender a fazer aquilo que ela não sabia fazer, com certeza, se for uma necessidade. Então, comece a olhar dessa forma, comece a se perguntar. Mas eu estou sobrecarregada, eu preciso fazer isso pelo outro. E se você não estivesse aqui? O outro não faria? E talvez, se ele não fizer, isso vai mudar tanto a vida dele? Quem sabe essa importância é a gente que coloca, né? Naquela situação, é a gente que está colocando, nem é tão importante para o outro como a gente pensa que é e que a gente é insubstituível, né? Ou que o outro não vai dar conta de viver sozinho, ele vai dar conta, né? É aquela questão de ensina a pescar. Isso você pode auxiliar a pessoa, ensina a pescar, mas mostra o caminho e a pessoa que tem que seguir esse caminho. Né? Se toda vez você pescar por ela, nós tivemos ela não vai aprender, né? Um grande sábio aqui na humanidade, né? Que até nós, nesse final de semana, a gente honrou muito a vida, a morte e vida dele. E ele ensina isso para nós. O potencial está dentro de você. Ele veio trazer esse recado para a humanidade. Né? É você que precisa fazer algo. Nem ele fez nada por ninguém. Ele só mostrou que tudo está dentro de nós. Que a nossa luz, o nosso potencial, que Deus, a força da existência, a sabedoria universal, como queiram chamar, está aqui dentro.
E é a partir de mim, né? A salvação está em mim. A cura está em mim. A minha vida está dentro de mim. É a história do vilarejo. O vilarejo que você quer construir está dentro de você. Não está lá fora. E quando a gente puxa a responsabilidade totalmente da minha existência para mim, e se todo mundo fizesse isso, acho que fica bem mais leve. Mas essa questão sempre de o outro tem que fazer e quando vê, muitas vezes as coisas não são feitas. Por quê? Porque eu só espero o outro fazer, né? Eu não puxo essa responsabilidade para mim. Então também fica muitas vezes tudo mais pesado, porque as coisas não são feitas. Se cada um esperar pelo outro, as coisas não são feitas. Então, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é a minha parte? O que eu devo fazer e o que não, né? O que é do outro e o que é meu. A gente olhar para isso, né? E sim, quando tem muitas vezes uma coisa a fazer, vai e faça, não criticar o outro, né? Porque é muito simples, O né? olhar externo é sempre mais fácil. Bem mais fácil, né? Só que não vai trazer resultado nenhum. Nenhum. Nem para sua vida, nem para a vida do outro, nem para ninguém. Então, a questão é sempre nós. O que eu vou fazer, mas por mim. Não é pelo outro. Não esperar pelo outro. Né? Eu só vou me realizar quando o outro fizer tal coisa. Não, é você. O outro é o outro. O outro está no processo dele. E não importa se é filho, se é marido, se é pai, se é mãe, não interessa, se é vizinho. É cada um, né? Não interessa o laço que eu tenho com o outro. O máximo que eu posso fazer é ser apoio, ser amor, ser compreensão, não julgamento. Agora, mais que isso, o outro precisa fazer. Mas o outro não faz. Bom, as consequências do que eu faço, do que eu deixo de fazer, vem só para mim. A vida é como pega uma bolinha e joga na parede, para ver para quem que ela retorna. Dependendo da intensidade que você joga, a intensidade que vai retornar. Isso é tudo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente julga, né, na vida da gente. Não é o outro que vai receber de volta, é você. Ou vai deixar de receber porque você não fez. Então, se algo acontece, se alguém fez algo para você, se alguma situação aconteceu, se alguém deixou de fazer algo, as consequências, aquilo pode te gerar sofrimento, sim, mas as consequências de qualquer movimento, de qualquer ação, de qualquer pensamento, de qualquer sentimento, sempre é daquele que emitiu, nunca daquele que recebeu. Só será consequência para você se você abraçar o que é do outro, né? Cheguei aqui e me chamaram de incompetente, né? Bom, se eu tenho uma ferida emocional, se eu acredito que eu sou incompetente, o que eu vou fazer com isso? Eu vou abraçar essa informação. Eu vou falar que me fizeram mal, que me julgaram, que me chamaram de incompetente. Agora, se eu acredito que eu tenho competência naquilo que eu faço, se eu banco isso, vai ser só uma opinião, né? Pode me chamar de incompetente, mas eu sei da competência que eu tenho sobre aquilo que eu faço. Então, aquilo é do outro, não é meu. É um julgamento do outro. E tudo é dessa forma, né? Qualquer situação, qualquer coisa, né? Mesmo que por algum momento chegou até você, você vai ficar com aquilo ali se você quiser. Né? Porque a consequência daquele movimento, daquilo tudo, é do outro. Mas eu preciso devolver para o outro. Quando eu abraço, julgando também, né? Devolvendo da mesma forma, também com algo negativo, eu estou pegando aquilo ali para mim. Sendo que é algo que o outro precisa resolver. O outro tem sentimentos ruins quanto a mim. Bom, isso é do outro. Devolve para o outro para que o outro resolva. Lembra que eu falei lá no início? O mundo lá fora existe exatamente da forma que eu vejo. E a forma que eu vejo é tudo que eu tenho aqui dentro. Então, se você está enxergando, né, tudo de forma muito negativa, fecha um pouco os olhos. Percebe o que tem dentro de você. Primeiro, que aí quando você abrir os olhos, você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, né? Porque daí a gente acaba se limpando, né? Limpando essas feridas emocionais e a gente acaba vendo um mundo bem mais leve, bem mais lindo lá fora. Olha o que aconteceu esses dias. Agora eu lembrei um fato. Eu sempre faço pão caseiro, né? Que eu aprendi vendo a minha avó, lá na Vila Casulo. E recebo as pessoas lá sempre com pãozinho caseiro, né? Nilva sabe. Uma delícia. E esses dias, faz um tempinho,
uma pessoa chegou lá e eu ofereci o pão, e essa pessoa disse, não, eu não como, não quero pão. Eu não como pão. Tudo bem, né? Não quer pão, tudo certo. E aí essa pessoa me olhou, tu não vai se importar com isso, né? Eu disse, não, você não quer pão, está tudo bem você não gostar de pão. Não é que eu falei isso esses dias num lugar e a pessoa que fez o pão se ofendeu, porque achou que eu não queria comer o pão dessa pessoa. Eu disse, não tem nada a ver com o meu pão. Tem a ver com o que você gosta ou não gosta na sua vida. E não é todo mundo que tem que gostar do meu pão, né? Eu faço aquilo, coloco energia positiva naquele pão, coloco todo o meu amor naquele pão, mas tem gente que não gosta de pão. Então não é algo comigo. O problema não é o meu pão, é a pessoa que não gosta de pão. Né? E é só uma situação. Ele disse, nossa, mas a pessoa se ofendeu muito. Eu disse, essa pessoa tem alguma questão com dela para resolver. Necessidade de aprovação, de alguma coisa dela para resolver. Mas não é problema nenhum você não gostar de pão. Né? Você não está dizendo que não gosta do meu pão. E mesmo se não gostasse, você tem o direito de não gostar do meu pão. Mas não quer dizer que o meu pão não é bom por você não gostar. Né? São opiniões. E da forma que a gente olha. E quando a gente tem uma ferida emocional, a gente acaba se puxando e abre um gatilho e que aquilo vira... Com certeza, aquilo seria um problema. Né? A pessoa não gostou do meu pão. Eu não faço pão muito bem. Eu não sou boa no que eu faço. E aí começa toda uma questão por uma situação que, na verdade... é um simples pão e não tem nada a ver com o teu pão. Quanta coisa a gente leva para esse lado na nossa vida. Né? E são questões internas nossas. Porque às vezes é a forma só do outro ver o mundo. São situações do outro. E isso é outro lugar que a gente se coloca muito limitante. Né? Quando eu apego tudo para mim. A pessoa passou, não me cumprimentou, o problema é meu. Eu que fiz alguma coisa. Não, daqui a pouco a pessoa tá com dor de cabeça, passou, nem te viu. Não tá num dia bom. Não tá num dia legal. Não tem nada a ver contigo, né? Tem a ver a forma que você recebe. Sabe? Aquilo é do outro, não é seu. E só se torna seu quando você faz assim, a gente abraça as coisas pra gente. E isso é até a questão de, como eu trabalho com energia, muitos me perguntam, não pega energia negativa? Você pode até sentir uma energia negativa, porque a densidade é maior. Agora, você vai se ligar àquilo ali se você quiser. Se você tiver algo que condiz com aquela energia, caso contrário, você pode até sentir, mas aquilo ali não vai influenciar em nada na sua vida. Se dentro de você não tiver algo que condiz com aquilo ali. Mesma coisa a história do pão. Se eu tivesse alguma ferida emocional lá, né? Quanto a essa questão de aprovação, enfim, eu ia sair mal, não gostou do meu pão, eu não faço pão muito bem, as pessoas não gostam do que eu faço, e aí começa todo um enredo que dá uma novela. Né? O vitimismo. E não, a Luísa aprendeu muito bem com a avó dela a fazer o pão, né? É uma delícia mesmo, é só a pessoa realmente que não gosta de pão e tá tudo certo. Tudo certo, né? O que se dá, porque é uma coisa prática, que às vezes são essas coisinhas, né? Sim. Que a gente acaba achando que o mundo tá contra nós. Não. E não o mundo é você que cria. Não tem nada contra você. Tem as coisas que você limita, que você bloqueia, que você enxerga dessa forma. Então, o quanto eu posso melhorar a minha vida, quanto eu posso melhorar o meu entorno, quanto eu posso melhorar tudo, inclusive no meu corpo físico, a partir da forma de sentir as coisas. E eu só vou conseguir melhorar a forma de sentir as coisas quando eu entender quem eu sou, tratar as minhas feridas. Caso contrário, né, o que poderia ser um toque, um carinho, vai se transformar em dor, porque ali tem uma ferida. Aproveitar, Luísa, que nós já estamos quase, mas eu quero muito entrar um pouquinho nesse assunto sistêmico, que hoje a gente tem muito problemas, pais e filhos com os pais. Só falar um pouquinho sobre que a história, assim, que a gente vem nesse mundo, que a gente escolhe os pais, e que também o pai e a mãe, Luísa, eles dão o que eles muitas vezes receberam, eles não sabem fazer diferente. E vai passando, né, de geração em geração, e o mundo vai mudando, né? Hoje nós estamos numa nova era e acho que mudou muito de uns anos para cá. E os sistemas estão bem diferentes. Só que muitas vezes aquele pai lá atrás ele não soube fazer diferente. E para dizer para esse filho que está tudo certo. Porque o pai e a mãe, o papel deles é dar a vida, né? Eles nos deram a vida, que é o nosso bem maior. Então, eu não preciso culpar
toda a minha existência por ter nascido naquela família, sendo que eu também escolhi a família, né, Luísa? E também porque os meus pais foram criados de uma forma e eu posso, assim, seguir minha vida, eu posso fazer diferente. Essas questões de pais e filhos, né, é algo que, olha, 90% dos casos que eu atendo, né, é um entrave na vida da pessoa. Quando eu não entendo que aquele é meu pai, aquela é minha mãe, da forma que é, quando eu não aceito isso, né, eu estou bloqueando tudo na minha vida. Porque é como a gente é 50% pai, 50% mãe. Então, 50%, mas eu sou mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe. Não é isso. É a sua base, né? Vem metade do pai e metade da mãe. Você gostando ou não. E aqui, a vida não está te perguntando se você gosta ou não. A vida está te dizendo, é um fato. Você veio desse pai e dessa mãe. E eles deram o melhor que eles puderam dar, da forma deles. Mas meu pai foi isso, minha mãe fez aquilo. Aquilo são situações, eles são seres humanos igual a você. Estão em evolução, né? Exatamente como você. Você também não é perfeito. Você também vai errar, muitas vezes, né? Então, enquanto eu não acolho isso, eu estou negando parte de mim. Parte de algo que é a minha construção. É a sua base. Agora, dentro da lei sistêmica, a gente fala, né, que, falando em sistema familiar, que se me deram a vida, já fizeram o suficiente por mim. E é fato, né? A partir disso é comigo. Eu que tenho que me virar. Mas eu tô assim porque eles não me deram isso, porque não fizeram aquilo. Faça você. Você tem vida, você respira, você tem capacidade. Mas eu tenho tais limitações. Todo ser humano tem algum tipo de limitação. Às vezes é físico, às vezes é mental, às vezes é emocional. Todo mundo tem. Às vezes é tudo junto, né? Todo mundo tem. Agora, como que você vai enfrentar isso? Porque é só achar culpados, é só achar desculpas, né? Os pais também estão lá na sua trajetória de vida, faz parte daquela porção que a gente veio falando antes, passado, né? Mas faz parte de você. Eles são o que eles são. E mais, não queira mudar ninguém, muito menos os pais. Então, já é difícil, tão difícil a gente mudar, muitas vezes, qualquer coisa. Você não consegue mudar dentro de você. Como é que você vai mudar o outro? E outra, será que para o outro vai ser bom o que você está querendo mudar? Talvez para aquela pessoa, aquela é a melhor forma de vida, né? Então, acolhe. Acolhe. Não quer dizer aceitar, não quer dizer concordar. Mas, assim, acolhe, é parte da sua vida. Agora, olha para frente, olha para agora. Como eu vou viver a minha vida a partir disso. E não é negando lá atrás que eu vou conseguir construir uma vida diferente. É você internamente fazendo diferente. Se seus pais mudarem hoje, totalmente virarem do avesso, você vai continuar com as mesmas perrengues, as mesmas limitações, porque é dentro de você, não são os seus pais. É aí dentro. Então, enquanto eu não acolho o meu pai da forma que é, entendo que é o que ele pode fazer, é o que ele pode fazer dentro daquilo que ele tem de entendimento e a vivência dele, eu estou trancando meu fluxo de prosperidade na minha vida, totalmente. Quando eu não aceito a minha mãe da forma que ela é, eu estou trancando totalmente meu fluxo de abundância. Então, as coisas realmente não andam, mas não é culpa do pai e da mãe. É você que está negando, né, parte da sua vida, parte do que você é feito. E aí desestrutura toda a sua vida. Então, assim, nem é pelos pais, é por você. Olha para eles e, obrigada, eu estou vivo, estou aqui. E agora eu vou fazer a minha vida, né? Sem negar vocês. E vai para a vida honrando pai e mãe e faz diferente, né? E isso não quer dizer, eu vou deixar a família para trás. Eu vou virar as costas para a família. Não, tá virando as costas para algo que é seu. Então, assim, eles estão ali, fazem parte da sua base. Mas os passos que você vai dar, você é responsável. E você é capaz de fazer da forma que você quiser daqui para frente. Muito bem colocado. As palavras finais, Luísa, que a gente já passou um pouquinho do horário, né? Deixa o microfone para mim, eu sigo falando. É assim mesmo. Então, uma mensagem para os nossos radiovintes. Nós começamos falando sobre limitações, né? Mas que vocês olhem as suas potencialidades. Tudo aquilo que vocês podem construir a partir de vocês mesmos. Então, confiem. Confiem na vida e confiem na capacidade que vocês têm.
E sem colocar desculpa em nada, nem ninguém, nem em situação, peguem a vida de vocês na mão e façam vocês, por vocês. Muito obrigada, Luísa, pelo teu sim. Um programa maravilhoso, com muitas informações boas. Com certeza, para muitas pessoas que estão precisando, nesse momento, ter um pouco de entendimento sobre um equilíbrio, uma tristeza, e que tiraram muitas dúvidas. Então, siga em frente, viva cada momento como se fosse o único, que a vida é feita de pequenos momentos. Boa tarde, uma ótima semana a todos. Muito obrigada. As últimas do esporte. As informações do